Eu trouxe aqui um estudo que o Rafa Zaguri e o Alfazeta fez, que eu acho Uhum. que ajuda a embasar um pouco a resposta de por que não vale a pena diversificar em altcoins. Hum. Que, sei lá, tem o argumento de Menos ainda. ações e outros investimentos que eu também tendo a não diversificar, que eu prefiro colocar os meus ovos num ninho só e cuidar desses ovos, ao invés Cuidar de bem. separar em vários, mas isso é uma questão de opinião. Mas esse estudo é interessantíssimo que o Alfazeta fez, que ele estudou mais de 8.000 altcoins diferentes, e aqui a gente Uhum. vê o desempenho do Bitcoin em laranja, todas as outras altcoins estão plotadas aqui. Dessas 8.000 moedas, 41 foram melhores do que o Bitcoin, e quando elas foram melhores que o Bitcoin, em média, elas foram 1,4 vezes melhor do que o Bitcoin. Então, vamos falar que o Bitcoin rendeu 10 vezes, elas teriam rendido 14 vezes. É legal, Uhum. mas é na mesma ordem de grandeza. 2.600 moedas performaram pior do que o Bitcoin, e todas Uhum. as outras foram literalmente a zero. Ou seja, ou você acredita que você é a pessoa especial, tipo a última bolacha do pacote, que tem realmente uma visão ímpar das coisas, ou fica difícil lutar contra esses números. E querendo ou não, para mim, a questão de diversificação entra muito nisso também, que é tipo, diversificar Aí, Bitcoin é o quê? É diversificar com real, é diversificar com dólar, né? Tipo, seria uma diversificação com outro sistema monetário que você julga que tem a mesma probabilidade de dar certo no longo prazo. isso. Para mim, isso é que nem. E o Saylor fala isso muito bem. Isso é que nem nos anos 2000 você tá vendendo Apple para comprar BlackBerry, sabe? Você tá vendo que um que vai dominar o mercado, não o outro, só que você fica tirando desse um que está performando para colocar no outro e deixar diversificado. Aí Tipo, você cai em narrativas, né? Por isso que quando você entende bem sobre o assunto, fica difícil alguém chegar para você, ele até dizer assim, ó, cara, aprenda os fundamentos da moeda XYZ aqui, você vê que ela tem um potencial animal. Quanto tempo você vai, sabe, parar para olhar isso aí, ou você já dizer, cara, por que que eu vou perder tempo com relação a isso, se eu posso fazer no meu tempo um pouco mais de reais para poder ter mais Bitcoin? Então, qual é a probabilidade desse cara que te falou isso, ou dessa equipe, ou dessa galera empolgada, deles estarem certos? Você botou os números agora. Cara, a probabilidade, 14, eu acho, que moedas. Se o cara tivesse acertado só as 14, ele ia ter ganho 1, alguma coisa a mais, quantos por cento a mais alguns por cento a mais de lucro, entre tipo, era aspas, 1,4 em vez de um, ponto então é 4 por quanto 40%. tempo? Mas quando você estica isso em alguns meses, esse 1,4 vira quanto? Ai, não sei de cabeça. Mas olhando ali no gráfico, essas que subiram a mais do que o Bitcoin, se você olhar o gráfico, logo em seguida ela cai. Ah, Dá uma sim, sim, olhada. ela sempre retorna. Ela sempre Tipo, retorna. Então, assim, qual a probabilidade de você acertar essas 14, vender no momento certo e você não errar em nenhuma outra? Porque o cara que acertou essas 14, se ele pegou uma dessas que morreu e dividiu isso em 20 pedaços, o lucro dele foi a zero, não foi a zero. O lucro dele vai ser diluído. Então, assim, isso aqui tá muito claro, puta imagem do AlphaZeta aqui, cara, de que mesmo o cara que acertou o branquinho da mosca ali, ele vai ter que ter saído na hora exata, que senão ele volta lá para baixo. Então, assim, tá muito fácil de ver que o risco de você ter 1% a mais, 10% a mais do que o Bitcoin ao longo desse período todo, a probabilidade do resultado final dessa galera toda é muito abaixo do Bitcoin. Porque lembra que teve o pico maior, mas logo em seguida cai. Então, assim, nenhuma delas permaneceu acima do Bitcoin por muito tempo, pelo que eu estou enxergando aqui. Outra coisa seria interessante ver isso com relação a outros ativos. Beleza, vamos comparar com a Apple, vamos comparar com a. Aí é um gráfico que eu sempre gosto, que você me mostrou, que é o Stock to FOMO, como? que é aquela coisa, falando, eventualmente você pode ter ações ou empresas que fizeram rendimentos muito maiores do que outras ações, porque elas se mostraram tecnologias mais interessantes. Cara, você tem base, ou teria base de saber que a Microsoft ia ser o que ela é hoje, ou teria base de que a Apple realmente ia ser o que ela é hoje, ou a Nvidia,
ou a Tesla, seja lá quem for, beleza. Vai ter gente que olha para isso e diz, cara, isso aqui é que eu confio, eu sei que os caras vão fazer uma gestão maravilhosa ao longo dos próximos 10 anos e vai ser maravilhoso e bacana. O legal do Bitcoin é que quando a gente começa a dar aquela aprofundada, falou, cara, não tem ninguém mexendo nisso, o que está mexendo é o mercado. Quem está mexendo nessa oscilação de preço é o mercado. Qual a probabilidade do mercado virar os olhos para cá e ver que isso aqui é um ativo interessante? Eu acho maior do que o contrário, do que ele ser ignorado nos próximos 10 anos. Então, a liberdade do mercado agir aqui diretamente no Bitcoin, de oferta e demanda, me parece mais interessante porque não depende de terceiros. Depende de manipulação, de BlackRocks da vida? Talvez tenha. Mas a questão, assim, não depende, a gestão dele, gestão do funcionamento do Bitcoin, tende a ser cada vez mais interessante ao longo do tempo. Vide Michael Saylor da vida. Se a gente tiver mais 2, 3 desse, nem o Michael Dell, ou tiver mais 2, 3 caras como esse, me parece que a gente vai entrar ali numa massa crítica que pode chamar a atenção de mais pessoas querendo ter Bitcoin no seu portfólio. Me parece ser interessante ter um pedacinho disso. Esse é o raciocínio.